Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura dos Salmos. Continuação, Salmos 75, 74. 75 da versão hebraica, 74 da versão grego-latina. Nosso 85º encontro. Deus vem como juiz. Ouçamos neste momento o nosso salmo. Salmo 75, 74. Nós te celebramos, ó Deus, nós te celebramos, invocando o teu nome e contando as tuas maravilhas. No momento que eu tiver decidido, eu mesmo vou julgar com retidão. Trema a terra com seus habitantes todos. Eu mesmo firmarei as suas colunas. Eu digo aos arrogantes, não sejam arrogantes. E aos injustos, não levantem a fronte. Não ergam altivamente a fronte. Não digam insolências contra a rocha. Não é do nascente, nem do poente, nem do deserto, nem das montanhas, que Deus vem como juiz. A um ele abaixa, a outro eleva. Na mão de Javé existe uma taça, com vinho espumando, cheio de mistura. Ele o derrama, e eles o sugarão até o fim. Todos os injustos da terra o beberão. Quanto a mim, vou proclamar sempre a grandeza dele, e tocarei para o Deus de Jacó. Ele quebrará o poder de todos os injustos, e o poder dos justos se levantará. Este é o salmo que nós vamos refletir no dia de hoje. Esta súplica vem no estilo profético, anunciando um julgamento. Está no contexto litúrgico. O povo invoca a Deus, recordando de sua ação salvadora na história de Israel. Deus é Deus da história e de todo o universo, tudo aquilo que foi criado. Tudo depende da determinação dele. Cabe ao seu povo esperar o julgamento, onde dará a cada um segundo suas próprias escolhas. A súplica que se faz é uma defesa dos fiéis contra os ímpios. Este salmo é do período do pós-exílio da Babilônia. Versículo 2. Nós te celebramos, ó Deus, nós te celebramos, invocando o teu nome e contando as tuas maravilhas. Nós te celebramos, ó Deus Elohim. Te agradecemos, celebramos, invocando o teu nome, ó Deus Elohim. Este nome próximo. Damos-lhe graças pelo fato que teu nome está próximo de nós. Deus escolheu seu povo e caminha com ele, narrando as tuas maravilhas, tuas palavras maravilhosas. Assim, em assembleia se inicia a ação de graças por tudo que Deus realiza por seu povo, desde a história até o momento presente. Versículo 3. No momento que eu tiver decidido, eu mesmo vou julgar com retidão. Aqui intervém Deus, que fala. Ele é o Senhor do tempo. Deus não demora,
mas age no tempo certo. Ele é um juiz oportuno. Deus age no tempo devido para punir os ímpios e salvar os justos. Versículo 4. Trema a terra com seus habitantes todos, eu mesmo firmei as suas colunas. Quando Deus revela a si mesmo e vem para julgar o mundo, seus habitantes tremem. Eu mesmo firmarei suas colunas, as colunas de sustentação da terra, as fundações da terra. Deus criou os pilares e os colocou firmemente, e não há razão para temer a revelação da glória divina, pois ele se manifesta não para destruir o mundo, mas para mantê-lo. Eu digo aos arrogantes, versículo 5. Versículo 5. Eu digo aos arrogantes, não sejam arrogantes, e aos injustos, não levantem a fronte. Deus se dirige aos ímpios para não agir de forma injusta, com arrogância. Depois de Deus dizer que vem para julgar o mundo, ele se volta ao ímpio e diz para não agirem com arrogância. E aos injustos, não levantem a fronte, não oprima, nem cause dano, destruição, não sejam orgulhosos e imprudentes. Versículo 6. Não ergam altivamente a fronte, não digam insolências contra a rocha. Não sejam orgulhosos, nem diante de Deus, a rocha, nem diante dos seres humanos. A metáfora vem tirada do comportamento de animais com chifres. Não ergam altivamente os chifres à fronte, que levantam os chifres quando estão felizes ou abaixam quando se sentem tristes. É uma referência ao animal. Então, essa fronte alta se refere aos animais com chifres. Não digo insolências contra a rocha, outra tradução. Não sejam arrogantes com o pescoço esticado. Arrogância reflete arrogância de palavras. A Tebe traduz. Não levanteis tão alto vossa fronte, não faleis assim, com a nuca insolente. A Tebe é a tradução ecumênica da Bíblia. Rocha é o título divino tradicional, que pode sugerir firmeza, maciça e segura. Glória como peso, não como esplendor. O ímpio não deve afrontar Deus, a rocha, dizendo insolências contra ele, esticando o pescoço, querendo aqui se equiparar ao Deus rocha. Versículo 7 e versículo 8. Não é do nascente, nem do poente, nem do deserto, nem das montanhas, que Deus vem como juiz. A um ele abaixa, a outro eleva. Não se deve levantar a fronte, os chifres, pois a prosperidade do homem não vem do leste, do nascente, nem do oeste, do poente. A prosperidade do ser humano não vem das pastagens nas montanhas. Este versículo 7 se refere aos 4 pontos, nem do deserto, o deserto de Negueb, do Sinai ao sul, o Líbano e Hermon, montanhas, faixas do norte de Israel, que Deus vem como juiz, ou melhor, Deus é juiz. Deus conduz seu mundo com julgamento, com justiça. A um ele abaixa, a outro eleva. Na justiça divina, ele abaixa e eleva. Existem povos que Deus abaixa, existem povos que ele eleva. Tudo é feito segundo sua justiça. Versículo 9. Na mão de Javé existe uma taça com vinho espumado, cheio de mistura. Ele o derrama e eles sugarão até o fim.
todos os injustos da terra o beberão. Na mão de Javé existe uma taça de veneno para dar ao ímpio, a fim de puni-lo. Como vinho espumado, cheio de mistura venenosa. O veneno vem misturado ao vinho. Os ímpios, injustos, vão tomar o vinho misturado com veneno até o fim, e serão obrigados a beber o cálice da vingança, o cálice da justiça. Versículo 10. Quanto a mim, vou proclamar sempre a grandeza dele, e tocarei para o Deus de Jacó, Elohim, Deus de Jacó. Vou proclamar sempre. Enquanto o ímpio vai beber a taça de calamidade até o fim, o salmista declara que ele vai proclamar a grandeza de Deus sempre. Ele vai proclamar as palavras de repreensões éticas contidas neste salmo. Tocarei para o Deus de Jacó. Ele cantará para sempre. O salmista conta e toca ao Deus de Jacó, que libertou seu povo em tempos de angústias e tribulações. Versículo 11. Ele quebrará o poder de todos os injustos, e o poder dos justos se levantará. Ele vai quebrar os chifres dos injustos, a fronte da arrogância. Parece aqui ser uma parte da canção cantada pelo salmista. Vou quebrar a força do ímpio, que ele não mais vai causar ferimentos. Como o animal com chifres não causa ferimentos quando os chifres são arrancados. O poder dos justos se levantará, será exaltado. Isto é, Javé vai compensá-lo com vitória, salvação e alegria. Este é o nosso Salmo 75, 74. Você pode fazer essa leitura, se coloca diante de Deus, pede a Deus a luz para entender a palavra, leia o texto. Antes de ler, eu próprio também falando o texto, leia primeiro, depois ouça o vídeo. Ao ler o texto, coloque aquilo que você não compreende, coloque aquilo que você entende, faça a leitura do vídeo e depois faça uma avaliação, que é uma forma de você compreender, aprofundar a palavra de Deus. Tendo em vista que a necessidade de nós estarmos sempre diante dessa palavra para termos forças para dar continuidade à nossa vida de fé. Essa palavra vai nos dar força e sustento, sempre confiando em Deus. Não tendo essa noção de que o mal vai ficar impune. Não vai ficar impune. Embora nós não saibamos entender a misericórdia divina, mas o mal não fica impune. E confiar na misericórdia de Deus, essa atitude ética de estar diante de Deus, de uma resposta concreta, de uma resposta que faz parte da nossa vida, uma resposta vital. E assim você vai poder conhecer mais a palavra de Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.